6h46, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E o ex-secretário da Fazenda do governo de José Melo, Afonso Lobo, teve a prisão domiciliar concedida pela Justiça. Lobo é um dos presos da Operação Custo Político da Polícia Federal, que investiga o desvio de mais de 100 milhões de reais destinados à saúde durante o governo Melo. A prisão dele e de outros ex-secretários aconteceu no dia 14 de dezembro do ano passado. E desde então, a defesa pede a prisão domiciliar, fato contestado pelo Ministério Público. Na decisão de ontem, o juiz federal substituto Leão Aparecido Alves aceitou os argumentos da defesa, que sustentam que a prisão preventiva de Lobo não está de acordo com os princípios constitucionais que garantem o contraditório e a ampla defesa. E ontem a gente falou sobre o processo seletivo da Marinha para preencher quase 500 vagas. Mas as Forças Armadas têm outro processo seletivo aberto. A Aeronáutica também vai fazer seleção com vagas para Manaus. E a repórter Amanda Amorim tem os detalhes. Converso ao vivo com ela nesse instante. Olá, Amanda, bom dia. Qual é a escolaridade exigida para os candidatos e como é que eles fazem para se inscrever? Oi, Adriane, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando a programação do Manhã no Ar. Olha, essa oportunidade exige aí o ensino médio completo e esse candidato precisa ter acima de 18 anos para poder participar, viu? No total, 227 vagas estão disponíveis para esse processo seletivo. Esse candidato, ele precisa se inscrever no próprio site da Aeronáutica, tá? www.fab.mil.br. Lá, ele vai preencher uma espécie de formulário e em seguida vai imprimir um boleto e ele pode pagar em qualquer agência bancária o valor de R$60. Adriane, ele precisa realizar essa inscrição até o dia 12, viu, de março. Depois disso, ele vai passar por uma outra fase, que é uma prova. É uma prova que vai cair aí 50 questões com assuntos voltados aí para a área da matemática, português e inglês e também vai passar por uma avaliação física, viu? Essa prova está prevista para acontecer no dia 27, viu, de maio. Ele vai realizar essa prova e depois, dependendo aí do desempenho, esse candidato só vai poder ser chamado só em janeiro do ano que vem. No total aí, Adriane, 227 vagas e esse candidato aprovado, ele vai atuar com o cargo de terceiro sargento. O salário, ele pode chegar em torno de R$3.800, ou seja, uma ótima oportunidade, né? Além disso, ele também vai receber, fora esse salário, um benefício, que é o Vale Transporte e também o Vale Alimentação. E não vai ser somente aqui na capital amazonense que esse processo seletivo vai acontecer. Também vai ocorrer nas cidades de Belém, Recife, Fortaleza, Natal, Rio de Janeiro, São Paulo e também outras cidades vai ocorrer essa prova, esse processo seletivo. Ou seja, muitas pessoas se preparam para realizar essas provas, né? Algumas pessoas desejam seguir essa carreira militar, ou seja, vale a pena. O valor aí é apenas de R$60 da taxa de inscrição. Você pode se inscrever até o dia 12, tá? No dia 12 de março você se inscreve e em maio já acontece essa prova. Adriana. Obrigada, Amanda, pelas informações. Até daqui a pouco. E você lembra da Sandy, participante do Peladão a Bordo do ano passado? O que muita gente não sabe é que ela já chegou a pesar 110 quilos. E além da obesidade, ela também sofria com transtornos alimentares. Com acompanhamento de especialistas e muita força de vontade, ela conseguiu mudar os hábitos alimentares e realizou até o sonho de ser rainha de bateria do carnaval. Sandy Salum, 36 anos, chamou atenção pela bela forma física dentro do barco do Peladão a Bordo. Mas poucas pessoas têm ideia do quanto ela já sofreu por conta do corpo. Muitas pessoas até sabem que ela é ex-obesa, mas ela também sofreu de transtorno alimentar. Eu já tive bulimia dos meus 16 aos meus 21 anos, que eu sempre fui gordinha, né? Eu queria me adequar e eu não consegui emagrecer e acabei com esse transtorno. Aí eu parei, digamos assim, quando eu engravidei do meu primeiro filho, e aí veio a depressão pós-parto. Todo esse sofrimento, entre bulimia, gravidez, depressão pós-parto, obesidade e cirurgia bariátrica, durou 12 anos. Descontava tudo na minha comida, tudo na comida. Às vezes eu não queria nem saber o que eu estava comendo. Eu precisava comer, me sentir cheia para poder me sentir saciada. Depois vinha a culpa. Mas naquele momento a gente não quer saber. Simplesmente a gente come. Simplesmente come. Tá feliz, come. Tá triste, come. E depois fica mais triste ainda. Quando você vê o seu corpo, né? Você vê como você está deformando o seu corpo com obesidade. Aí a cabeça, aí começa aquele ciclo vicioso. Cabeça, corpo.
cabeça, corpo. É bem complicado. Hoje ela trabalha fazendo comidas saudáveis e há quase 9 anos mudou os hábitos alimentares. Eu não tenho o costume de comer pizza, cachorro-quente, isso não me apetece o paladar. Eu trabalhei tanto a minha mente depois da minha cirurgia bariátrica, porque eu vivi uma vida toda de excesso. Para que eu vou fazer mais excesso? Eu amputei um órgão, eu decidi mudar. Então isso eu trabalhei muito na minha cabeça. Quando eu olho um pedaço de pizza, pra quê? Não quero. Sandy é um belo exemplo da briga entre corpo e mente. E a gente nem faz ideia da quantidade de pessoas, muitas vezes até a nossa volta, que sofrem com algum tipo de transtorno alimentar. É muito mais difícil também vencer a bulimia porque as pessoas não percebem. A obesidade a pessoa te vê. A bulimia não. A bulimia você está comendo, sociabilizando com seus amigos aqui, com licença. Vai no banheiro, vomita, volta a comer e volta, começa a comer de novo e vomita de novo. Então é um ciclo vicioso. A boa notícia é que existem tratamentos. É um grande desafio porque exige que a pessoa mude seus parâmetros, as ideias que ela construiu sobre beleza, os padrões que ela construiu de como que tem que ser o corpo. E, naturalmente, nós vivemos influenciados por uma sociedade que diz pra gente qual é o padrão corporal, né? Então, quando você percebe que você tem tanto de altura ou seu corpo tem uma característica específica e você não corresponde a isso, é como se você estivesse fora de um grupo social. É possível tratamento psicológico e, às vezes, inclusive, tratamento medicamentoso relacionados a esses transtornos. Você tem que controlar a compulsão alimentar, porque se você não controlar a cabeça, você vai continuar gordo. Você pode fazer cirurgia bariátrica, você pode fazer dieta, mas se a sua cabeça continuar com a doença, com aquela compulsão, você vai voltar a engordar ou você não vai nem emagrecer. E chegou a hora da nossa entrevista do dia e aqui no estúdio a gente fala sobre transtornos alimentares. Dados divulgados recentemente pelo Ministério da Saúde apontam Manaus como a 7ª capital com maior número de pessoas fora do peso ideal no país. E hoje é o dia da gula e vamos conversar sobre esse problema e da falta de balanceamento na hora de alimentar. Você já deve conhecer algum caso em que uma pessoa, mesmo sem fome, continua comendo sem parar, né? Se isso for recorrente, pode ser considerado um transtorno compulsivo alimentar periódico. Quem esclarece pra gente as consequências e a forma de combater esse problema é a nutricionista Ana Consentini, que está ao vivo aqui no estúdio comigo. Seja muito bem-vinda ao programa Ótimo Dia. Bom dia. Existe uma diferença entre a gula e compulsão alimentar ou acaba sendo a mesma coisa? A grande diferença é que a gula, ela geralmente, ela já vem ocasionada pela reeducação alimentar. Como é que é isso? Desde a nossa infância, a nossa família já tem que dar orientação para geralmente não ocasionar aquele consumo excessivo de comida. Então, já passa pela família essa origem. Então, a gula, no momento, ela não é ainda um transtorno. Simplesmente, nós temos que corrigir com a reeducação alimentar. Agora, o transtorno alimentar, infelizmente, é um problema, porque, basicamente, ele já tem que ser corrigido por uma equipe multidisciplinar e de acordo com o nível dessa compulsão. Se essa compulsão na infância, quantos quilos ela pesou, como é que foi a transição do peso, o que ocasionou, e outro detalhe principal, a obesidade. E também o bullying, que também leva a isso, né? Então, a compulsão, ela tem que ser muito corrigida para não ocasionar obesidade mórbida. E, no caso, a gula é a pessoa que tem gula é uma pessoa que come muito, mas não significa que seja uma doença ainda, mas pode evoluir para uma doença. Exatamente. Exatamente porque o foco, quem tem que dar início é a própria pessoa. Ela tem que ter aquele freio em relação àquele aumento, aquele consumo de comida que tem na sua frente. Principalmente doces, produtos com massas, farináceos e de padaria. Existe alguma explicação para as pessoas continuarem comendo, mesmo já estando satisfeitas e insistirem em comer? Olhou comida e não consegue resistir? No Natal e Ano Novo, né? É muito comum. É muito comum. Então, geralmente, nós da área, nós sempre sugerimos a reeducação. Por quê? Porque de manhã, nossa, eu já comi e eu quero comer de novo porque o teu está mais gostoso. Ai, me dá um pedaço porque eu quero comer. Já está saciado. Então, o freio tem que ser da mente. Tem que tomar logo essa iniciativa para não gerar acúmulos de gordura e levando doenças coronarianas, como obesidade, diabetes, hipertensão.
justamente por essa questão de escolha. As questões hormonais ou psicológicas, né, se você tiver com algum problema emocional, influenciam também? A pessoa começa a comer demais por conta dessas questões? É um fator. Todos são fatores e esse é o principal, porque infelizmente quando se tem a compulsão alimentar, o que vai simplesmente acarretar com negatividade são esses fatores hormonais. Às vezes a pessoa não consegue dormir bem, porque come errado à noite, muito carboidrato, e aí não vai gastar essa caloria do que comeu, vai querer dormir, não consegue, fica cheio, aí geralmente não consegue dormir a noite toda, vem acarretando insônia, e aí simplesmente o dia não é produtivo. Costuma ser um hábito alimentar, né? Você se comer bastante. Como que a gente pode começar a tratar isso para evitar que evolua para algum tipo de doença? Existe um primeiro passo, assim, para que a pessoa esteja em casa? Porque quem gosta de comer, quem come muito, tem muita dificuldade em resistir a um bom prato, a uma boa sobremesa. Então, para começar ali, tem alguma orientação específica para essas pessoas? Apoio psicológico, principalmente. Apoio nutricional, médico, para poder a gente analisar esses riscos que a gente detecta numa consulta, para poder a gente simplesmente fazer essa correção com positividade. Agora, o primeiro fator, né, simplesmente é linkar com atividade física, para sugerir para esse paciente ou essa pessoa que agora está nos ouvindo, para queimar essas calorias, para tomar uma iniciativa para não comer além da conta. Por que eu vou comer além da conta? Será que eu vou gastar o dia todo? Eu sei que é gostoso. Essas sempre são as perguntas que eles nos fazem, né? Então, simplesmente, a reeducação é a base de tudo. Lembrando que 5 refeições no dia é sempre bom, principalmente para quem tem diabetes, algum problema como hipertensão, que necessita de comer de 3 em 3 horas. Só que, se você não consegue, pelo menos come o teu café da manhã bem saudável, tá? O teu almoço bem saudável, o teu lanche da tarde, o teu jantar. Nunca pule, porque infelizmente vai comer além da conta na noite, gerando a gula. E quem tem transtorno alimentar, quem tem esse gatilho negativo, basicamente vai chegar a esse transtorno. Esse jejum prolongado, essa distância entre uma refeição e outra, pode agravar e evoluir para um transtorno alimentar? Se tiver algum problema psicológico, sim. Porque hoje o jejum intermitente, ele está na moda e simplesmente alguns profissionais indicam e só pode ser sugerido com aquela patologia. Na realidade, quem não tem uma patologia, quem está com seu IMC normal, quem está com seu fator hormonal normal e quem pode fazer isso. Jamais indicar um jejum para uma pessoa com obesidade. Jamais indicar um jejum para uma pessoa que tem hipertensão, porque os picos começam a decair. Então, a sugestão sempre é a reeducação. A gente preparou, inclusive, uma arte aqui com algumas dicas para você aí de casa sobre como poder evitar a compulsão alimentar, né? E a primeira delas é comer devagar. Sim, comer devagar é mais importante porque a gente começa a mastigar os alimentos mais devagar. E a digestão fica facilitada, né? Fica facilitada, até porque, imagina, você consome por aí uma carne que simplesmente tem um pouco de amaciante, aquela questão de aditivos químicos. Então, simplesmente, a gente sabe que não dá tempo para comer, né? Eu tenho que voltar daqui a 15 minutos, mas principalmente a proteína, mastigue devagar. E além de mastigar bem, facilitar a digestão, o cérebro entende que você está se alimentando mais e fica... sacia mais rápido, né, também. Justamente. A nossa outra dica é sobre água. Beba bastante água. Tem gente que está com fome e toma água. É recomendado? Tem gente que se ilude com tanta coisa, né? Então, a água, a pessoa entende que vai camuflar aquela fome, mas não existe. A água não tem caloria. Por que não uma fruta? Outra dica é busque equilibrar o corpo e a mente. A gente estava falando ainda há pouco sobre os problemas psicológicos, de como agrava, né? Muita gente busca a solução do problema na comida. Sim, é porque, infelizmente, esses fatores vão desencadear nessa negatividade, né? Buscar o equilíbrio e a mente, principalmente em relação à alimentação. Por quê? Porque é você que comanda teu cérebro para saber, será que eu vou comer tudo isso?
A minha imagem, ela requer a minha conduta. Eu tenho que estar com o IMC normal, eu tenho que estar dentro dos padrões, eu tenho que estar com a saúde em dias. A outra dica é coma frutas, né, que foi o que a gente acabou de falar aqui, né, quando sentir fome, coma uma fruta que tem, normalmente o açúcar é a frutose, então não vai ter carboidrato ali, não vai ser algo que vai pesar no seu processo de digestão. Na realidade, a frutose, ultimamente, ela veio bombardeada, né? Então, sugerimos sim a frutose, de acordo que não seja em excesso, porque tudo que em excesso faz mal, principalmente frutas, legumes. Tudo isso tem que ser bem equilibrado, principalmente quem tem diabetes, reduzir o consumo de uva e melancia, porque o nível de frutose, ele aumenta mais. Então, simplesmente dá prioridade a frutas antioxidantes, que são fontes de vitamina C, para poder aumentar a nossa imunidade. Que frutas são essas, para a gente dar um A exemplo? nossa amazônica, abacaxi, manga, acerola, camu-camu, entre outras, como tangerina, laranja, limão, mas principalmente as de vitamina C, para a gente começar o dia ganhando a tua imunidade. Temos ainda a dica de passar em meditação, né, para você ficar tranquilo. E a outra é escove os dentes sempre que der vontade de comer mais. Funciona? Depois do almoço, sentiu vontade de comer uma sobremesa, escova logo os dentes. Em relação a escovar os dentes, é até melhor, que na realidade, você já está tratando, né? Mas ali, para ter essa conduta, a pessoa já está equilibrada, já está reeducada. Então, é um ponto positivo, sim, escove os dentes sempre que der vontade de comer mais, porque você já tem aquela conduta, já tem aquele freio. Muito obrigada por sua visita no Manhã no Ar. Antes da gente encerrar, gostaria que você deixasse uma dica para quem está querendo começar essa tão desejada e difícil reeducação alimentar. Gente, o primeiro passo não é se cobrar demais, não se martirize demais em relação à tua dieta, à tua reeducação. Começa do zero. Se você coloca no teu prato vatapá, arroz, feijão, macarrão e farofa e um frango, um tipo de proteína com muita gordura, reduza a 2 no dia. Quando você chegar no final do mês, você só está com um arroz integral, um caldo de feijão, bastante salada na metade do prato. Sempre priorize em reeducar. Não se martirize demais. Vá de acordo com o teu equilíbrio. Muito obrigada por sua visita, Ana. Obrigada a você. Recebi hoje a Ana Consentini, nutricionista. Hoje é o dia da gula e a gente está trazendo aí algumas dicas para você evitar problemas, transtornos alimentares. E no domingo vai faltar água em alguns bairros, 37 bairros de Manaus para ser precisa. E a concessionária orienta os consumidores a fazer estoque em casa. Sobre esse assunto eu volto a conversar com a Thea Morel. Thea, quais os bairros e qual o motivo dessa suspensão no abastecimento em pleno domingo, dia que o povo está em casa, vai lavar roupa, organizar as coisas? É isso mesmo, Adriane. Que parada mais desagradável, né, para o consumidor da concessionária de água. Mas, de acordo com a Manaus Ambiental, essa paralisação vai acontecer não por conta de manutenções no serviço de distribuição de água, não, mas sim no serviço de distribuição de energia elétrica. Existe aí uma interrupção no fornecimento da luz elétrica, que está prevista para começar às 8 da manhã, e essa manutenção do sistema de energia elétrica vai até às 2 da tarde. A Manaus Ambiental garante que a partir de 2 horas da tarde eles começam a restabelecer o abastecimento de água, né? Agora a gente sabe que isso demora, tanto que o prazo que eles estão dando para que a água volte à torneira dos setores que vão ser aí prejudicados, né, é entre 12 e 24 horas a partir do momento em que a energia for ligada. Pode ser um pouquinho mais cedo do que todo mundo espera, mas existe aí numa previsão mais pessimista, se a energia voltar às 2 horas da tarde, pode ser que a água só volte para a torneira das pessoas às 2 horas da tarde de segunda-feira, né, na previsão mais pessimista da Manaus Ambiental. Agora vamos para a lista de bairros, é uma lista bem grande que vão ser prejudicadas e onde as pessoas já devem começar a armazenar água a partir de hoje, sexta-feira, ou a partir de sábado, né? Nós temos aí pelo menos 4 macro setores que vão ser prejudicados, que vão ser afetados com essa falta, com essa interrupção no abastecimento de água. Nós temos o macro setor do Nova Floresta, que inclui bairros como, por exemplo, o Jorge Teixeira, o Gilberto Mestrinho.
nós temos o macro setor do São José, que inclui, é óbvio, o bairro São José, bairro como Castanheiras, ali uma boa porção da zona leste da cidade. Tem o macro setor do núcleo 23, que vai incluir aí os núcleos 16, interrupção no próprio núcleo 23 e parte do núcleo 15, além de alguns bairros ali próximos da Cidade Nova, como por exemplo o Mutirão, e também temos a interrupção no macro setor do Cidade de Deus, que inclui o próprio bairro Cidade de Deus e todas as comunidades adjacentes, como por exemplo o Alfredo Nascimento, o Braga Mendes e também o Monte Sião. Isso a gente está dando só algumas das listas dos bairros, a gente não vai citar os 37, mas se você sabe que você está nas proximidades de algum desses bairros que eu citei agora, principalmente zona leste e zona norte da cidade, já faz aí o teu estoque de água para passar o domingo e para começar a segunda-feira sem ter grandes problemas e podendo pelo menos tomar um banho para ir para o trabalho, né, Adriane? No mínimo, né, Thea? Muito obrigada pelas informações. Para você de casa que mora nessas regiões que vai ficar desabastecida, não tem outro jeito, tem que armazenar água, aproveita o sábado, a noite de sábado, né, para conseguir guardar, para não ter problemas, né? Porque quando voltar a energia, quando é uma queda de energia, volta automaticamente. Quando é de água, a água tem que transitar por toda a tubulação até chegar novamente à sua casa. Então, você vai ficar o domingo todo sem esse abastecimento, guarda. E a gente vai deixar o link com o nome de todos os 37 bairros que vão ficar desabastecidos na nossa página no Facebook. Você vai lá na página Manhã no Ar e vai ter essa informação para saber se onde você mora vai ter ou não água nesse fim de semana e se preparar para isso. E os motoristas habilitados nas categorias A, D e E agora devem passar por exames toxicológicos antes de fazerem a renovação das carteiras. Quem tem outros detalhes sobre esse assunto é a Amanda Morim, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Amanda. Essa medida também vale para quem vai tirar a carteira pela primeira vez ou é só para renovação? Olha, Adriane, de acordo com a orientação, essa medida aí vale também para aquelas pessoas que desejam se habilitar pela primeira vez nessas categorias que foram citadas. Esse motorista, ele precisa estar com o resultado desse exame em mãos, justamente para fazer aquele processo do Detran, que são as aulas teóricas e também as aulas práticas. Para quem não sabe, viu, esse exame toxicológico é justamente aquele exame que tem capacidade de checar, né, o consumo ativo ou negativo de pessoas que estejam utilizando algum tipo de substância proibida. É necessário realizar esse exame, viu? É importante enfatizar que o resultado será totalmente anônimo e justamente para facilitar ainda mais a vida do motorista, o Detran, ele já está disponibilizando uma lista, viu, das clínicas credenciadas para esses motoristas realizarem esse exame. Esse aluno, ele precisa entrar, tá, no site do Detran para poder checar as clínicas, www.detran.am.gov.br. Esse aluno checa essa clínica e olha só, ele só vai poder saber o valor desse exame a partir do momento que ele entrar em contato com a própria clínica, viu? O valor, ele varia muito dependendo aí da clínica, ele entra em contato e já pode saber, viu, o valor desse exame. É importante enfatizar, Adriane, que a partir do momento que ele realiza esse exame, ele já faz todo o processo, que são as aulas práticas e teóricas. Depois disso, esse resultado ele vai ser encaminhado, né, para os médicos justamente do próprio órgão de trânsito. Se porventura esse candidato ele não for aprovado, ele vai ter que realizar novamente esse exame, tá? E vai ter que pagar novamente a taxa desse exame, desse laudo médico. Se porventura ele não for aprovado, ele vai precisar entrar em contato com o próprio órgão. Dependendo aí do resultado, se esse candidato for aprovado, ele já pode fazer todo aquele processo do exame e assim ser aprovado justamente para dirigir, né? É importante enfatizar que esse exame é justamente para as categorias A, B e E. Adriane. Ok, Amanda, muito obrigada pelas informações. E agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco falando sobre o pedido de exumação do corpo do advogado Wilson Justo, feito pela defesa do acusado, o delegado Gustavo Sotero. E no roteiro do dia, várias opções de diversão na orla da Ponta Negra. O Manhã no Ar volta em instantes, não saia daí.